Oiê, tudo bem? Olha lá, a Tati, tudo bem, Tati? Já vejo um pessoal aqui entrando. Marjorie, Cássia, boa tarde. Deixa eu achar aqui a minha convidada do dia. Ver onde é que ela tá. Esperar um pouquinho ela entrar. Tudo bem com vocês? Que bom. Ju, linda. Já já vou chamar a Lúcia, gente. A Lúcia é incrível, tenho certeza que vocês vão amar ela. Só vou esperar ela entrar para eu logo chamar a Lúcia. Lúcia é uma enfermeira maravilhosa. Eu conheci a Lúcia já tem um tempinho. E eu queria muito trazê-la aqui. A gente tá combinando isso, ó, há muito tempo. Mas aí a gente aproveitou a deixa do Outubro Rosa. Eu falei, é agora, Lúcia. É agora ou nunca. E aí ela vai conversar com a gente. Esperar ela entrar. Vou colocar aqui. Lúcia, cadê você? Deixa eu achar aqui. Ó lá, ela tá aqui. Convidei já ela. Cadê você, Lúcia? Será que a Lúcia tá com problema na conexão dela? Pronto. Está convidada, Lúcia. Só aceitar meu convite agora, tá bom? Oi, oi! Olá, doutora, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Como estão Tudo bem, todos? Peraí que eu vou Lúcia? arrumar a luz aqui, porque a luz... Eu ia entrar no Mac, mas não deu. É? Eu não consegui. É, por isso que eu Ah, atrasei. Desculpa, pessoal, se não atrasar, não é Lúcia. não, fica tranquila, entrou na hora. Eu tava aqui conversando, Lúcia, falando que a gente tá combinando essa live, ó. Há quanto tempo? Olha, doutora, já faz um tempão e a Muito gente estava... tempo. Aí a gente Nossa, vamos aproveitar o Outubro Rosa já para fazer essas lives que eu tô trazendo mulheres maravilhosas, mulheres às vezes de outras áreas, mas que eu admiro muito. E a Lúcia, gente, deixa eu apresentar a Lúcia como ela merece também. A Lúcia é uma enfermeira obstetra com mais de 16 anos de experiência nos cuidados da mulher, do bebê, da família. Ela já atuou em vários hospitais daqui de São Paulo e ela é fundadora do Saber Cuidar. Depois eu vou querer saber mais sobre esse programa, viu, Lúcia? com E a certeza, missão estamos aqui para dela falar. é fortalecer quem cuida, sempre com muito amor, com fé, com esperança, porque ela acredita que o cuidado verdadeiro começa quando quem cuida também é cuidado. Lúcia, que coisa linda! Isso é lindo, viu? Tudo Olha, bem, doutora? Como eu você está? eu acho que assim, toda profissão, ela é muito digna, né? Mas quando a gente tem uma profissão em que a gente cuida de outras pessoas, isso já é exercer o seu ministério aqui, né? Isso é muito lindo, você já está com certeza exercendo o seu ministério. Amém, doutora. Eu gosto muito do que eu faço, desde o princípio que eu pensei em ser enfermeira, né? Você Enfermeira, sempre quis ser enfermeira, Lúcia? sempre quis ser enfermeira, mas não imaginava ser enfermeira obstetra. Eu queria ser enfermeira PS, para aquela correria, mas como eu já contei, vou só contar rapidinho Pode aqui. contar, fica à vontade. Como eu sempre, já até falei no meu canal do Saber Cuidar, eu fui para ser enfermeira do PS, aí eu passei num concurso, e aí uma enfermeira olhou para mim e falou assim: Você vai comigo para a maternidade? Eu falei: Não, não vou. E na maternidade é tão calminha, é tão tudo assim, né? Aí eles falaram assim: Não. Aí ela falou: Não, taxativamente, você tem cara de maternidade. Eu falei: Tá bom, né? Ela já pegou o seu perfil ali, né?
sim. Mas, olha, quando eu comecei, eu falei, é isso mesmo que eu quero, porque Se é muita apaixonou, ajuda. né? Sim, a gente se encontra como mulher também, né? Não que Muito. as outras áreas da enfermagem para mim também não me encante. Falou enfermagem para mim me encanta, mas a maternidade é específica para mim. Sim, com certeza. Eu também eu sou muito apaixonada por esse universo feminino, sabe? Eu acho que na medicina, claro, todas as áreas têm a sua importância, mas o cuidado com a mulher, ele tem um brilho diferente. Vamos combinar que Com não é qualquer certeza. área que tem isso. Eu acho que como que eu digo para você? É a troca que nós fazemos, é a troca que nós vemos o quanto elas necessitam nesse momento, enquanto nós também já passamos por isso e sabemos o quanto nós necessitamos ter uma Exatamente. pessoa, ter uma escuta, para ter um cuidado maior conosco nesse momento. Exatamente, é exatamente isso, Lúcia. E Lúcia, você atua nessa parte da obstetrícia há mais de 16 anos, não é isso? E você cuida de Isso. mulheres assim em fases muito intensas, vamos dizer assim, né? Que é aquela fase onde ela tá grávida, ou então que ela já teve o bebê, tá no puerpério, que são fases de muita oscilação de hormônio, muita instabilidade de humor, né? E vivendo esses 16 anos da sua carreira, o que mais te chama a atenção? Assim, o que você acha que tem mais desafio nisso que você Eu acho que viveu? o maior desafio mesmo é o momento que eles estão com vocês, né, médicos, né, eles estão lá, e aí quando eles saem do consultório, eles ficam assim, e agora? Será que a doutora vai poder me atender? Vai... Sim, ela pode, a gente sempre explica isso. Só que aí a gente traz ela para nós, né, na enfermagem, e diz para elas, nós estamos junto com os doutores. O que você precisar, logicamente, que a doutora também vai estar em atenção. Mas nós estamos aqui também para a escuta que você precisa nesse momento, para o acolhimento que precisa nesse momento, porque na maioria das vezes, quando eles saem do consultório ou do parto, ou seja qual for o momento, eles precisam do acolhimento, né? É aquele medo, o que está acontecendo com eles, se elas vão dar conta, entendeu? E não é só a mãe. Às vezes o companheiro da pessoa que está junto Isso. fica naquela intensidade também, né? Naquela, será que eu vou conseguir dar o apoio que ela precisa? Será que nós vamos dar conta desse novo, entendeu? E não Exato. interessa se é só festa, não, se é só um primeiro bebê. Às vezes as mães podem estar, que já cuidei de mulheres que estão já em 12 filhos e chega num momento 12. 12, Meu Deus! 12 e chega num momento que elas estão com os mesmos medos, com as mesmas inseguranças. Lúcia, eu não tô. Como é que eu Ah, digo para tô você? cortado Os sua. nossos. Não, Cortou? cortou, mas já voltou já. Ah, tá. As nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas instabilidades são as mesmas, não é São as verdade? Porque os nossos ficam, né, a mil. Então, os medos, as inseguranças são as mesmas coisas. São as mesmas, exatamente. E é interessante você falar isso, porque eu acho que cada um tem uma área muito boa de cuidado, né? Então, eu sempre cuido muito do antes, né? Durante toda a gestação, a complementação do parto, faço o parto e acompanho ali durante o período de todo o puerpério, né? Mas, quando elas chegam em casa com o bebê, que muda totalmente a rotina, elas se sentem realmente perdidas. E é óbvio que eu não vou conseguir estar ali dentro da casa dela, né, dando suporte. É o que E, eu sei, e é neste momento que vocês verdade. entram. Sim, é o que eu sempre falo. Chegamos em casa, e agora? E o bebê? E agora? Infelizmente, então, infelizmente, as pessoas às vezes também tem uma parte que eu queria falar muito, que é sobre as visitas no hospital. Não tenho nada contra, sem problema algum. Só que as pessoas têm que se conscientizar que no momento das visitas fica um pouco complicado para a área da enfermagem e também até para vocês, médicos, Para todo na mundo. hora do. Na explicação que a gente precisa acolher eles naqueles primeiros momentos. São muitas informações e nós não podemos dar essas informações jogadas. É Isso, cada momento que eles passarem, nós estamos ali para orientar, perfeito. principalmente a
amamentação, que eles acham, olhando assim, eu digo por mim também, olhando assim, a pessoa pensa assim, não, é só pegar o bebê e colocar na mama, ótimo, ele vai pegar e tranquilo. Infelizmente, não é isso. Exato, são muitos, Nós temos muitos, muitos desafios. tanto as dores, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que não querem amamentar, nem por isso vão deixar de ser mãe, não, nem por isso o bebê vai deixar Claro, de ter aquele alimento. Então, claro. são muitas coisas, né? Então, chegando em casa, aí eles vão lembrar, nossa, aquela hora que a enfermeira estava passando com fulano, ciclano, e eu pedi para ela sair e não dava para eu escutar ela. Só que aí faltou no momento, né? E aí o que que acontece? Na madrugada elas retornam para o hospital. Aí vai para os médicos, vai para as enfermeiras. Aí a gente fica meio assim, sem saber qual é o momento que ela está precisando, Sim. porque são todos, né? E você sabe que eu Então é sempre isso. falo assim que às vezes esse tipo de informação em relação aos primeiros cuidados ali com a amamentação, com o bebê, vale muito a pena elas aprenderem antes mesmo do parto, sabe? Porque é um momento que elas estão ali com o bebê ainda na barriga, elas não estão preocupadas na hora da amamentação, de trocar a fralda, então elas conseguem receber essas informações com mais clareza. Então, essa consulta com, às vezes, com o pediatra, com a enfermeira obstetra antes do parto é super importante, porque elas já vão para o parto já tendo uma noção básica daqueles primeiros cuidados, né, com o bebê, com a amamentação, em relação à posição. Eu sempre recomendo muito para as minhas gestantes fazerem curso de gestante, né? Tem muitas maternidades cursos de gestantes. Eles são, na maioria, na grande maioria, feitos por enfermeiras, obstetras também. E é de suma importância isso, porque tem ainda as mães de primeira viagem, né, elas se sentem muito perdidas. Quando você já tem um filho, já passou por aquilo, você tem uma noção, né? Se bem que um bebê é muito diferente do outro, mas você já tem uma noção daqueles primeiros cuidados. Mas para quem é mãe de primeira viagem, esses cursos são fundamentais. Durante as consultas, eu sempre vou, quando vai chegando no finalzinho da gestação, eu sempre vou passando essas informações, né, em relação às posições que o bebê fica, o cuidado com o mamilo. Mas, às vezes, quando chega na hora, na prática, é tudo muito diferente, né, Lúcia? Com toda certeza. Não, você está super certa, principalmente se elas conseguirem levar os companheiros também. Isso ajuda bastante, porque a gente vai mostrando a dificuldade na hora, como diz vocês. Como diz você, eles podem estar tão sossegados que eles vão dizer, ah, então é um exagero tudo isso. Mas quando eles chegarem no momento, eles vão ver, nossa, valeu muito a pena. Por quê? Ela não está com dor. Porque, querendo ou não, vamos se dizer, vai, mesmo que seja um parto normal, mesmo que seja cesárea muito bem atendida, muito bem acolhida, não tem como. Vai ter um pouquinho de dor, vai ter todos os processos do corpo se modificando, né? O corpo tentando se voltar a ficar o normal dele, né? Então é aqueles altos e baixos. E no momento que ela já tem na mente como poderia ser, né? Fazer, como se diz, uma profilaxia de como vai ser lá na frente, isso ajuda muito elas vão ajudar muito, muito mesmo. Vale Ajuda a mesmo. pena. Isso, vale muito a pena elas ter esse momento junto com o companheiro, ou se o companheiro não puder, porque está trabalhando alguma coisa, depois, quando ela voltar, ela vai explicando, né? Sempre a gente tem uma bonequinha dentro de casa, ou tem alguma coisa, vale muito a pena. Só que é bom que as pessoas façam o seu jeitinho, porque às vezes é muita informação, aí Sim. vem a vizinha, vem a sogra, vem a mãe, vem o fulano, vem o ciclano, aí vira uma bagunça na cabeça da puérpera. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. Exatamente. Essa rede de apoio, eu acho que no meu puerpério, a parte mais difícil foi em relação à rede de apoio, né? Porque eu não tive, porque foi na pandemia que eu tive Heitor. Então, os meus pais estavam no interior, a gente estava isolado, né? O Rafa estava trabalhando na UTI Covid, então eu não podia receber visitas, eu não pude ter rede de apoio. Mas é tanta coisa que a rede de apoio pode fazer para ajudar a gestante, a puérpera naquele momento, né? E até mesmo o marido. Quando eles fazem esses cursos de gestante, os maridos geralmente vão juntos, né? E aí eles aprendem ali a dar banho, aprendem a trocar uma fralda. E isso
eles não têm noção quanto isso ajuda uma mãe que está ali cansada, não é mesmo? Eu lembro que quando eu tinha ganhado o Heitor, durante a madrugada, eu deixava o Heitor no quartinho dele com a babá eletrônica, e durante a madrugada, quando ele acordava, que dava a hora da mamada, o Rafael, meu marido, levantava e ia buscar ele, trazia para eu amamentar. Isso já era um conforto tão grande no meu coração, sabe? Porque aqueles primeiros dias, né, Lúcia, que a mãe acorda assim a cada 2 horas, 3 horas para mamar, para fralda, enfim, às vezes um chorinho que você precisa pegar o neném e ficar ali, isso já ajuda demais. Eu sempre falo para os maridos, falo, Com poxa, certeza. usa esse curso para aprender de verdade a trocar uma fralda, a pegar o bebê, a colocar ali um copo d'água do lado, né? Porque toda vez que a mãe vai amamentar, o recomendado é que se tome bastante água para hidratar bem, ter uma maior produção de leite. Então, são coisinhas que parecem que são bobas, mas que faz toda a diferença para uma mãe que acabou de ganhar o bebê. Não é mesmo? Com toda certeza, com toda certeza. É o que eu digo, né? Eu falo para as pessoas que eu ajudo, que eu acolho, que elas me procuram. Uma coisa, são 3 coisas também. O bebê, quando o bebê está chorando muito, né? Aí eles ficam, ai, mas o bebê chora. Ai, desculpa o termo, mas eu vou falar do jeito que eu falo, principalmente aqui em casa. Ainda bem que ele chora, porque se Também, ele chora exatamente. o nome, eu estaria, olha, passada. Então, a única coisa que o bebê vai saber fazer para você é chorar. É um modo de comunicação. Então, as mães, primeiramente, e aqueles que estão cuidando de um bebê, têm que entender isso. O choro faz parte do bebê. Não é Sim, verdade? com certeza. Então, não se assustem com. Né? Não é verdade? E esse cuidado, como você está falando, trazer um copo d'água, a pessoa que está cuidando da pessoa também do puerpério também, ter o cuidado de como a pessoa está no momento. Às vezes o esposo também no dia a dia não tá legal, mas se prepare para esse dia a dia, então, do puerpério com a sua esposa, porque não é fácil, não é fácil para ela. Ela está num momento novo, ela está num momento que está chegando uma parte nova na vida dela, né? Então, tudo isso é assustador. Você Exato. olha, você pega aquele serzinho no seu colo, você olha aquilo e você fala assim, meu Deus, e agora? Eu faço o quê? Eu não posso devolver, é meu, E é novo para né? todo mundo, né? Do mesmo jeito que é novo para ele, é novo para ela. Então muda totalmente a rotina da casa. E eu percebo que muitos casais, quando eu pego as puérperas ali na primeira consulta, né, pós-parto, que elas chegam às vezes muito cansadas, eu percebo que às vezes começa a ter alguma discussão entre eles. Ela já está cansada, às vezes dá uma resposta um pouco mais atravessada e eles já também não têm paciência. Mas eu sempre falo para as minhas pacientes que assim, homem, a mulher ela passa por esses 9 meses, né? Ela passa por uma transformação, não só no corpo, mas no lado emocional, lado psicológico. E o homem não, ele demora para entender que tudo isso está acontecendo, né? Parece que só cai a ficha dele quando realmente ele vê o bebê ali, no colo dele. Não é mesmo? Então, ele demora um pouquinho mais. E tem muita mulher que fica muito exausta nessa fase, por quê? Porque ela faz tudo sozinha. E aí ela fala assim: ah, mas ele não toma iniciativa de trocar fralda. Eu falo assim, aí eu pergunto para ela, mas você pediu para ele trocar fralda? Né? Ele tem que ficar lá rotando, eu tenho tudo eu amamento, eu coloco ele para rotar. Você pediu para que ele faça isso? Para que ele coloque o bebê para rotar enquanto você come alguma coisa, enquanto você toma um banho? Peça, porque na maioria das vezes é um problema de comunicação ali do casal, né? A mulher fica esperando que o homem tome a iniciativa. Homem não vai, eles não nascem com essa coisa que a gente tem de tomar a iniciativa, falar, tem que fazer isso. Não, mas se você combinar com ele, falar assim, olha, eu preciso que você faça isso, tudo bem? Eu tenho certeza que eles vão fazer de muito grado e aos poucos as coisas a rotina ali do bebê, tudo isso vai ficando muito automático e isso tira um peso muito grande das costas daquela mãe cansada, não é mesmo, Lúcia? Com toda certeza. Se ela não pedir, é igual você está falando, ele não vai entender. Começa por ele, não tem bola de cristal, né? Você sabe que homens, eles pensam assim, mas se você falar, eles vão entender, eles sabem também, né? E outra coisa também, porque se ela ficar só com tudo isso para ela, aí vem a tal de,
as pessoas veem, ela tá com depressão pós-parto, ela tá com... Gente, a depressão pós-parto não é assim tão fácil quanto as pessoas imaginam. A depressão pós-parto, para a gente constatar, não é verdade, doutora? Para constatar uma depressão pós-parto, tem muita coisa para a gente chegar, né, para passar e perguntar até chegar. Na maioria das vezes não são depressão pós-parto, é apenas elas estão sobrecarregadas, não é verdade? É a dor, é o cansaço, é a amamentação, é porque não consegue amamentar, chora, é porque conseguiu, chora, é porque o bebê chora, é tudo isso. Você dorme pouco, quando você engravida, eu não sei eu, né? Você, mas eu, quando engravidei, eu queria dormir, e a gente dormia gostoso, e a gente dorme, fica bem. E quando isso tudo muda, quando o bebê nasce, você dorme picado. Mas nesses dormir picado, como o seu corpo já entendeu, quando você dorme 2 horinhas, você se renova. 3 horas, então, você fala, nossa, parece que eu dormi a noite inteira. Horas. E tudo pode se tornar mais leve. Então, ela também tem que se reeducar, ela própria, para entender que ela não consegue tudo sozinha. Que ela precisa do companheiro, que ela precisa se cuidar, que ela precisa também trazer o bebê para a rotina dela. Sim. Porque às vezes eles ficam assim, o bebê dormiu, aí não pode vir ninguém, tá de dia, o que é dia e o que é noite. Não entende. Por quê? Porque ele tá ali, né? Fechadinho o tempo todo. Então, o bebê tem que saber o que é dia, o que é noite. O bebê tem que estar no momento, assim, tá de dia, ele vai dormir. Lógico, o bebê dorme de 16 a 18 horas por dia. No bebê recém-nascido, eles têm que imaginar isso, não é verdade? É verdade. Então, nesses vai de criança, gente, vai de criança, né? Que eu vou dizer que seu bebê tem que dormir tudo isso, não é isso. Mas aí as pessoas têm que entender que o bebê tem que entender o que é dia, tá claro. Traz o bebê no carrinho para perto de você. Acordou? Faz a troca do bebê, dá o banho, não sei qual vai ser a sua rotina, deixa tudo claro, deixa tudo normal, fale no seu tom normal de voz, tranquilo. Chegou a noite, quando cair a noite, que é o seu horário da sua rotina de dormir, aí sim, todo mundo quietinho, falar baixinho, é o horário dele e vamos que vamos. É isso não é? mesmo. Para se tornar mais leve. Senão, nem o bebê entende o que está acontecendo, nem você. E como dizia a minha mãe, na hora que o bebê dormir, se você puder, durma junto. Aí ajuda você também, né? Se possível, né? Com certeza, com certeza. E essa questão de blues puerperal que você falou, de depressão, né? O blues puerperal, ele acontece com muito mais frequência. Depressão não, a depressão são pouquíssimas mulheres que têm. Tem mulheres, inclusive, que a gente tem que introduzir medicação, porque se torna perigoso não só para ela, mas também para o bebê, não é mesmo? Com certeza. Algo muito comum. Eu mesma, eu tive um blues puerperal e foi difícil, Lúcia, de eu perceber que eu estava nessa situação, porque foi tudo tão novo, eu não sabia, né, se era só um cansaço, se era uma alteração hormonal, era tudo junto, né? E como eu fiquei muito tempo sozinha, que o Rafa voltou a trabalhar depois de 5 dias, eu fiquei assim, eu fiquei muito triste. E eu não entendi o porquê, porque o Heitor era a coisa que eu mais sonhava na vida, né? Eu tentei. Com certeza, imagina. A gente sonha com tudo isso, né? Sonha. Eu fui uma tentante por quase 3 anos, então assim, ter ele era tudo que eu mais queria. Mas por uns dias ali eu fiquei assim, falei, nossa, não sei, parece que tô meio triste, parece que tá batendo uma depressão, uma depresinha, sabe? E aí, quando eu fui levar o Heitor na pediatra para fazer o acompanhamento ali nas primeiras consultas, foi a pediatra que notou isso. Sabe? Ela olhou assim para mim e falou: Nossa, Marcela, eu acho que você não tá muito bem. Eu falo: Não, como assim? Não, tô ótima, tô bem. Ela falou: Não, você não. Médico obstetra, eu tô maravilhosa, né? Sem tudo, né? A gente imagina isso, né? A gente imagina que vai tirar de letra, né? Por exemplo, a amamentação para mim foi algo bem difícil, porque eu pensei, eu sei todas as técnicas, eu vou arrasar na amamentação. Eu imagino. Meu Deus do céu, os primeiros dias ali, olha, foram muito difíceis, porque por mais que você saiba ali a pega correta, como faz tudo certinho, tem coisas que fogem muito do nosso controle. Por exemplo, o Heitor, ele teve um freinho na língua, sabe, Lúcia?
E aí isso dificultava ele a pegar, abocanhar ali o mamilo e fazer a movimentação certa. Então ele me machucou muito no começo. Entende? Então, são coisas, é claro que a gente tem várias dicas, né, para orientar ali as gestantes, para elas aprenderem, fazer a pega, todas as posições possíveis, o que ficar mais confortável para ela, tudo para melhorar a quantidade de leite, né, que vai conseguir. Mas tem coisa que foge do nosso controle, né? E a gente tem que saber lidar com essa paciente, porque às vezes é muito frustrante. Ela fica lá os 9 meses idealizando a amamentação dela, né? Achando que vai ser aquela capa de revista das mães de famosas. Você já viu, Lúcia? As mães famosas com o peito assim, o cabelo arrumado, ela Com certeza! indo bem, aí você chega lá, meu Deus, você tá com aquele coque horroroso na cabeça, sem tomar banho, sem escovar os Tem dentes. um batonzinho que você tá ali pálida, porque você acabou de perder, parece que todo o seu sangue do seu corpo, né? Sim, com certeza. Então, assim, a gente tem que saber a cuidar dessas frustrações também, né? Dessas pacientes quando não conseguem amamentar. O que que você passa para elas, Lúcia? O que que você orienta, assim, aquela mulher que tentou amamentar e que não conseguiu? Então, eu costumo chamar, eu preciso, né? Na maioria das vezes eu prefiro que seja pessoalmente, porque o olhar no olhar é o que faz tudo primeiramente, né? Porque a gente está ali para acolher. Eu costumo também, eu gosto de conversar com as pessoas que estão mais próximos a elas, como o esposo, Perfeito. a mãe, né? Ou se não tiver mãe, ou seja, quem tiver mais próximo que ela, uma ajudante de casa, né? Porque geralmente a gente adora a nossa ajudante de casa também, não é verdade? Sim. Então, eu costumo fazer uma rapidinha conversa, logicamente, porque ninguém sabe o que está dentro da nossa mente, E né? Mas pelo menos tem um pouco mais de conhecimento do que nós, enfermeiras, que vamos chegar do nada, né? Cai de paraquedas, vai chegar lá chegando. Não, não é assim. Porque a gente não chega, e só porque a gente sabe um pouquinho a mais do que elas, que a gente vai fazer acontecer o mundo ali. Não vai. A gente vai tentar orientar e chegar no momento dela, porque cada pessoa é única. Cada pessoa tem o seu jeitinho de ser. Então, uhum. isso faz a diferença nas mães. Aí a gente acolhe, a gente tem uma conversa muito sincera, explica como é a amamentação, que não é fácil, se é isso realmente que ela quer, porque sempre, infelizmente, vem o fulano, não, tem que amamentar, tem que amamentar. O leite tá caro, eu sei, gente, que o leite tá caro. Mas não é só isso. O problema nosso não é o leite tá caro só. O problema nosso não é só, é tudo. É o acolhimento do bebê entre mãe e filho. É a prevenção do câncer de mama também, não é verdade, Marcela? A gente fala muito sobre os benefícios da amamentação, mas você sabe que nesse Outubro Rosa eu fiquei um pouco mais reflexiva em relação a isso e eu fiquei pensando, gente, durante a gestação eu falo tanto, olha, precisa amamentar porque os benefícios para o bebê são esses, os seus benefícios são esses, mas a gente não fala muito sobre o quanto a amamentação é importante para a prevenção do câncer de mama, não é mesmo? Durante a amamentação, a gente tem vários pontos em que a gente tem que levar em consideração, né? Por exemplo, a gente nasce sem mama, né? Ali Nossa, me fugiu a palavra. Na adolescência. Na gestação, né? Na Na hora adolescência, de gestar. sem mama, durante a adolescência, a nossa mama é desenvolvida, puberdade, né? Na nossa fase de Sim. puberdade, a mama é desenvolvida, e aí a gente entra num estágio de latência daquela mama. E a mama ela só passa por uma transformação mais completa de maturação durante a gestação, né? Então, quando a gente sofre essa transformação, essa maturação da mama, ali já começa um processo de prevenção de câncer de mama. Olha só que coisa incrível. E uma coisa super importante é que os anos somados de amamentação, quanto mais tempo você amamenta, essa prevenção vai aumentando cada vez mais, né? Então, por exemplo, a cada 12 meses que você amamenta, vamos colocar um ano. Cada ano que você amamenta, a chance de você ter um câncer ele vai caindo, sabe? Vai caindo a 4%, 5%. Isso é incrível, né, Lúcia? Então, e as pessoas não imaginam 4%, 5%,
mas é uma grande vantagem para nós mulheres, entendeu? Muita. Esses dias mesmo eu perdi 2 pessoas, não é da minha família, mas a gente não a gente se coloca no lugar das pessoas. Imagine pessoas jovens morrendo. A moça que morreu essa semana tinha 34 anos, Uau. entendeu? Por câncer de mama. E, infelizmente, eu não posso julgar, não posso também saber como é, porque cada organismo é um organismo. Eu não sei se ela acabou não prestando atenção que em um mês que ela descobriu, ela já estava com metástase. Isso também vai de organismo para organismo. Também eu não posso dizer, porque ela não fez os cuidados com ela. Não é isso. Mesmo Mas porque, na verdade, né, Lúcia, assim, não existe um diagnóstico, assim, a gente não faz exames preventivos com essa idade, a não ser que a mulher já tenha casos na família, por exemplo, minha mãe tem um câncer de mama aos 40, então a gente começa 10 anos antes fazer os exames de rotina, o diagnóstico, rastreio naquela mulher, então ela vai começar com 30 anos, mas com essa idade, se ela não tem casos de câncer na família, ela nem entra em investigação, né? Então, e aí também eu acho que infelizmente ela também não se viu no autocuidado, né? Porque sempre muito bem, né, doutora? Fala aí para as moças aí, para as mãezinhas, para as mulheres de todas as idades, o quanto é necessário nós fazermos a nossa avaliação diagnóstica de nós mesmas, nós nos conhecermos, né? Se Perfeito. a gente tem nem que seja as pintas que a gente tem no corpo, a gente precisa saber que tamanho elas estavam, como elas estavam, porque assim, eu sempre falo para as pessoas, se conhecer é para você levar, quando você vai, como vai passar com a doutora Marcela, que imagina uma consulta com a doutora Marcela, né? Não puxando o saco, mas é maravilhoso. Vai passar com a doutora Marcela, ela não é uma adivinha, ela não tem uma bola de cristal para aí de colocar aqui, olha, a Lúcia tem isso, a Lúcia tem aquilo. Não. Com o que eu vou passar para ela, com o conhecimento que ela tem, é o que ela vai nos avaliar. Então, o conhecimento de nós próprios é o necessário neste momento para tudo. Não é só na parte da ginecologia, como em toda parte do nosso corpo é necessário. Exatamente, eu sempre pergunto, sabe, independente da idade, mesmo em meninas novas, eu sempre ensino elas nas consultas a fazerem o autoexame, né? Porque é importante. Aí elas falam assim: mas eu não entendo, eu não sinto nada. Eu falei assim: você não sente nada porque você não tem nada. Mas a partir do momento que surgir algo novo, você vai se tocar e vai falar assim: poxa, isso daqui parece que não tinha antes. Sabe, não senti isso antes. E aí sim partir para uma investigação. Mas é super importante. Eu sempre falo para elas que assim, a gente tem que esperar o período da menstruação passar, porque por oscilação de hormônio, antes da menstruação, a gente fica com a mama um pouco mais túrgida, né? Dolorosa. E depois dessa menstruação, e aí é neste momento que você já consegue fazer o autoexame. Porque se fizer antes, às vezes a glândula, por ela estar mais distendida, você pode confundir, falar, nossa, eu acho que são nódulozinhos. Na verdade, são glândulas, né? Que elas estavam lá um pouquinho mais inchadas por conta da oscilação de hormônio que a gente tem. E aí, passada a menstruação, parece que nada mais acontece. Então, se a gente criar este hábito, você começa a conhecer o seu corpo. E aí, a partir dali, você fala assim, poxa, isso daqui não tá normal. Sim, não é mesmo? é verdade. Médico, fazer os exames e fazer tudo que precisa para diagnosticar. O diagnóstico, quanto mais precoce, mais chance de cura do câncer. O câncer de mama ele tem uma chance de cura de até 90% quando ele é descoberto bem no começo. Não é mesmo? Então, não tem por que a gente... não custa nada a gente se conhecer, fazer o autoexame, não é mesmo, Lúcia? Sim, as pessoas às vezes falam assim, mas dói muito fazer mamografia. Dói. Infelizmente dói. Mas com a dor, lembre-se, se você não aprende com amor, você vai aprender com a dor. Então, é melhor você ficar com essa dorzinha mais leve do que você imaginar você ter um câncer e aí sim você vai ter a dor. Não só a dor física, como a dor mental. Porque a gente, com um diagnóstico desse, você imagine como é que a gente fica. A gente fica muito triste. Muito mesmo. Muito. Não é verdade, doutora? Obviamente. Com certeza. Igual eu falo para as pessoas, eu tenho um sopro.
E aí, quando eu vou no médico, eles vão escutar, nossa, mas tem um... Não, não tem nada. É só um sopro, é hereditário, é de família, é de genético, pode ficar sossegado. Pronto, acabou. O médico já entendeu que eu sei que eu tenho aquilo e aquilo não me faz mal nenhum. Naquele momento não está me fazendo mal nenhum, entendeu? Exato. Então é cada um se conhecendo e é o Perfeito. melhor, não é verdade? E, Lúcia, falando assim de mama em relação à amamentação, tem muitas mães que quando começam a amamentar, elas começam com engurgitamento, né, com mastite. E essa semana mesmo eu faço acompanhamento de algumas mulheres fora que moram fora do Brasil. E era uma paciente minha que ela fez todo o pré-natal aqui no Brasil comigo, e depois no final ela se mudou para a Espanha, e ela falou assim que o atendimento lá estava muito ruim, ela não tinha essa assistência que tem aqui no Brasil, né? A gente fala mal do Brasil, fala mal, mas só a gente pode falar mal do Eu Brasil. já ouvi falar muito de lá mesmo. Exatamente, porque a saúde aqui ainda assim é muito, muito boa em relação a esses outros países, né? E aí, só de orientar ela, né, com as coisas que ela deveria fazer ali com a mama, por telefone mesmo, eu já melhorei muito a vida dela. Olha que coisa incrível. Ela falou assim, doutora, se você não me ajudar, eu não conseguir fazer, eu vou ter que ir para um pronto-socorro. E o pronto-socorro aqui não tem obstetra, não é igual em São Paulo que existe PS de obstetrícia, PS de infantil. Ela falou assim, é muito ruim aqui. E aí, só com algumas orientações, eu já consegui resolver o problema dela. E quais são as dicas que você tem, Lúcia, para aquela mãe que está com aquela mama assim super túrgida, sabe, com dificuldade na amamentação, em tirar? Você percebe que ela já está ficando vermelha? O que você faz? Então, doutora, vamos lá. Primeiramente, já começa pelo banho. Pessoas, quando vocês forem tomar banho, todo mundo ainda está naquela. Ah, eu deixei cair bastante água quente nas mamas para sair todo o leite. Aí eu já fico assim. O meu não verbal é nítido. Eu já. Ah, é? Então você acabou de dificultar a minha vida mais ainda nesse momento. Não só a minha quanto a sua. Gente, não coloquem as suas mamas na água quente. Quando vocês forem tomar banho, vocês coloquem coloquem a Faz, né, assim. isso, deixa a água cair nas costas, a água quente cair nas costas, entendeu? Não precisa tomar banho gelado, não é para isso que eu estou falando, não. Mas deixe a água cair mais nas costas. Na mama, não deixe a água muito quente cair. Se possível, quando vocês estiverem no banheiro também, ou até fora, mas é que no banheiro vai demorar muito. Tome seu banho normal, deixa a água quente nas costas, tranquilamente. Depois que vocês colocarem a roupa, sente numa poltrona ou numa cadeira, ou conforme vocês estejam confortáveis. Tem que ser vocês estando confortáveis. E Sim. aí, vocês com a mão em C, embaixo da mama, vocês vão fazendo com 2 dedinhos aquela massagem bem feitinha. E vocês vão sentir na hora que vocês for fazer a massagem, que tem os pontos mais engurgitados. Dói? Não Dói. dói pouco, viu? Muito. Não dói pouco, já vou avisando. E o certo mesmo, o correto seria alguém fazer para vocês, porque vocês mesmo fazer, vocês não vão fazer da maneira que é necessário. Por quê? Porque tem que aliviar toda essa mama. Aí vocês fazem toda essa massagem. Primeiro começa pela areola, tá? Começa pela areola, já fazem por ali para ficar mais maciozinho para o bebê pegar. Isso, o correto é fazer 15 minutos antes das mamadas. Porque o seu bebê, a hora que ele abrir a boquinha para chorar também, para mamar, você não vai conseguir fazer e o bebê chorando, você acha que o bebê vai morrer. Não morre também não, tá? Eles vão chorar, é normal, tá? Os pulmão, que lindo. Aí vocês vão, fazem toda essa massagem. E agora vem a hora secreta, que não existe hora secreta, que é a hora que o bebê tem que abrir a boca, gente. Ele tem que abrir o bocão. Se estiver chorando, melhor ainda. Você encaixa. Você tem que pegar a cabecinha do bebê com todo cuidado, porque não é uma bexiguinha, mas também não precisa pegar com muita força, e colocar ele na mama. Você faz ele abocanhar, e ele tem que abocanhar toda a areola. Toda. Ele não pode deixar nada fora. Ah, minha areola é grande. Tudo bem. Então, deixa o bebê colocar o máximo possível que ele puder. Não é verdade? É o máximo possível. Isso é o segredo total. Porque ele abocanha e ele vai sugando. Ele abocanha e ele vai sugando. Aquilo vai dando um alívio
esvaziando a mama tão, tão gostoso que vocês vão ver a diferença. Tanto que não vai ter fissuras, tanto que não vai ficar engurgitadas. Se você tem bastante leite, né? Leite no começo é o colostro, né? Que é só, ai, doutora, não desceu leite. Gente, depende Calma, de cada mulher, não é verdade? Cada claro. mulher, algumas demoram de 3 a 5 dias, algumas no segundo dia, que dá aquela E sensação, né, doutora? até mesmo ali nos últimos dias antes do parto, elas já começam a ter uma produção. Isso, isso. E aí vocês não se assustam. Ah, mas só isso aqui, o bebê tá chorando por causa disso. Não é por causa disso que o bebê tá chorando. Vá lá ver se o bebê não tá querendo. Mamou? Mamou direitinho? Colocou na mama do jeito que eu estou falando? Abocanhou? Você marcou o tempo? Não que precisa ter tempo. Ah, o bebê tem que mamar de 3 em 3 horas. Livre demanda. Não existe esse de 3 horas. De 3 em 3 horas, vou explicar que a gente fala, é para não passar de Passar. 3 horas. Não é para passar. Se o bebê daqui 1 hora chorar, ele às vezes quer mais De leitinho. novo. Ele quer mamar de novo. Ah, mas não deu 3 horas. Eu não falei que é para dar de 3 em 3 horas, eu falei que é livre demanda. É para não passar de 3 horas, porque às vezes o bebê pode ter uma hipoglicemia, que abaixa o açúcar do sangue, né, doutora? Isso, exatamente. Então, é necessário que esse bebê mame. Quando o bebê solicitar, você fez toda essa pega direitinho, você vai marcar no seu reloginho, no seu celular, pede pro vizinho, pede pro vovô, pede pra vovó, que sempre tem aqueles que ficam em cima de você na hora da mamada, marcar o tempo. O bebê, se ele pediu o mamazinho, agora ele vai mamar. Você vai falar para ele, agora você vai mamar. Porque, para quê? Para ele descansar depois, ficar satisfeito, e você também precisa ficar satisfeita e descansar também, não é Uhum, com verdade, doutora? certeza, com certeza. E eu acho que também tão importante quanto esses cuidados de colocar na mama é quando você vai tirar, né, Lúcia? Às vezes ela faz tudo, Sim, faz todos os passos bonitinho, e aí ela fala, poxa, mas eu tô ficando com fissura, eu não tô entendendo. Às vezes é na hora de tirar, porque ele verdade. pega uma pressão ali, e aí quando você Vem vai puxando que nem um chiclete. tirar, gente, parece chiclete, o negócio É, assim, ó. Então você tem que verdade. ter o cuidado de colocar o dedinho ali na boca do bebê, nesse Isso triângulo aqui, mesmo. né, da boquinha do bebê, para entrar ar, sair a pressão, ele solta. Automaticamente Isso. solta, né? Isso ajuda muito Faz a muita diferença. Todas essas dicas faz toda a diferença, deixa tudo mais leve. Tudo muito, mais leve. Não é exatamente. verdade? Bem, quando ela está amamentando, às vezes você fica ouvindo o barulhinho de ar entrando, né? Quando a boquinha não está totalmente encaixada, né, Fez Lúcia? uma boquinha de É, peixinho, né? Que tem que estar com os lábios para cima e para sobra, baixo para dobra fora. o lábio inferior e aí vai Isso, do jeito que ele vai sugando leite, suga também ar. E aí fica aquele bebê com distensão, com muita verdade. cólica, o bebê sofre demais. Então, são esses sinais. Eu gostava sempre de amamentar, Lúcia, num lugar calmo e tranquilo, sem barulhos. Porque eu Sim. conseguia exatamente sentir tudo isso, ouvir se estava fazendo barulhinho ou não, porque é automático. Depois que você já aprende que barulhinho é esse, você fala: opa, não, peraí, tira a Com o boquinha dedinho. de E, novo e vamos lá, e, vamos começar do zero, não é mesmo? isso. E Olha, não, não é rápido. Tem que entender que a amamentação não tem correria, não tem como. Não é verdade, doutora? exato. Você não Né? Igual você falou, tem que ser num lugar calmo, tem que ter tempo. que Vai é chegar. seja confortável, né, Lúcia? Porque às vezes Isso. demora ali, gente, o bebê ele não tem pressa para amamentar, não. Então, às vezes, ele vai demorar o quê? 20 minutos, 30 minutos e vai Vai ficar. chegar nos dias, quando chegar lá para o 10º dia, até um mês, ele vai ficar 1 hora em cada mama. Pois, 1 hora. Não é sai de um verdade? outro. Imagina, se você não estiver confortável, a gente começa a dor em tudo quanto é lado, né? Nas Principalmente aqui, as pessoas têm. no ombro, em tudo. Então, procure um lugar tranquilo, sem muita gente. Eu não gostava de amamentar em lugar muito tumultuado. Tem gente que não liga, eu acho o máximo isso. Tem mulher que tá lá no shopping, eu acho que a gente tem que normalizar isso mesmo. O bebê tem que amamentar, independente de onde a mãe estiver, né? Mas eu, Marcela, eu não gostava. Eu gostava sempre de amamentar em casa, tranquila, sabe? Mas cada um, né, Lúcia? Isso mesmo. E aí, Lúcia, uma outra coisa que eu queria te perguntar, você está com um projeto novo, né? O Saber Cuidar.
Eu acredito que tudo isso tenha por trás tem um propósito, né? Então me conte como que surgiu, como que nasceu o Saber Cuidar. Uma que nasceu, eu já pensava nisso, né? Nessa ajuda, nesse apoio total. Eu gosto muito dessa área e todas as vezes que eu falo com uma mãe ou eu faço um atendimento e pelo tanto de eu já trabalhei, né, durante esses 16 anos, né, que eu aprendi, eu vi o quanto ainda falta nessa parte, porque isso a cada, vamos dizer, acho que a cada 1 minuto e meio nasce um bebê no nosso mundo, né? Não é verdade? Você tá E é vendo? uma Eu fico doida, né? Porque minha vida é uma coisa, Então, né? não é, é por isso que de madrugada dá até para falar com você, né? Tranquilamente, Dá. porque, olha, gente, eu vou falar para vocês, obstetra é obstetra, não tem hora para nada, né? É final de semana, é dia de semana, não, Minha o bebê família não escolhe a sabe, hora viu? para nascer. A família que sabe, várias vezes já aconteceu de eu chamar a gente aqui. Bom, meus pais, minhas irmãs, eles são super acostumados com isso, tenho zero problema. Mas assim, já Uhum. aconteceu muitas vezes de eu chamar, tá todo mundo almoçando aqui na minha casa, e aí o telefone toca, eu falo, gente, olha, fica à vontade, tá bom? Mas eu tenho que sair, eu tenho que ir Mas eu embora. vou lá fazer a minha missão, né? Vou Porque lá. Deus me chama, né? Porque isso é um chamado de Deus, isso não é só um Eu chamado creio. dos bebês, né? Eu creio nisso também, que é um chamado de Deus, porque Ele está conosco, Ele nos colocou nessa posição, e é isso também um dos meus propósitos no Saber Cuidar. Por quê? Porque eu quero levar isso para as pessoas, não só o aprendizado, o acolhimento, a escuta, cada pessoa é única, cada pessoa precisa de um tipo de conversa, cada pessoa precisa de um tipo de aprendizado, cada pessoa precisa entender que todos passamos por isso. Eu sei que nas redes sociais tudo é lindo, como diz você, Marcela. Aquela fulana estava linda lá, saiu já, nossa, o cabelo dela estava impecável, a maquiagem dela estava impecável. Mas as dores dela também ela teve, tá, gente? Eu Com quero só que certeza. vocês entendam isso. Eu já cuidei de muitos famosos, muitos mesmo. Eu não posso falar nomes aqui. E eu digo para vocês que todas elas passaram por isso. Todas elas tiveram dores, todas elas tiveram dificuldades para amamentar. Tem pessoas que eu ficava a noite todinha tentando colocar para amamentar. A gente fazia descansar, descansava o bebê, descansava a mãe, voltava para tentar, porque a pessoa quer. Quando a pessoa quer, ótimo, a gente está ali para tentar. Mas quando a pessoa também não quer, não é o bicho de sete cabeças. Claro. Entenda, vocês, mulheres, que vocês precisam aceitar a opinião de vocês. Eu sei que é um momento crítico. Ai, meu marido quer que eu amamente. Que bom que ele quer que você amamente, né? Eu também quero. Mas e você, quer? É isso que a gente precisa entender. É nós. Precisamos entender nós. Se você não está bem, procura. Procura uma enfermeira obstetra, procura a doutora, um doutor, né, de obstetrícia, uma doutora de obstetrícia. Tudo Sim, isso vai ajudar. Não é com certeza, verdade? eu acredito. Tudo isso vai ser especial para a pessoa na hora. Sim, e eu acho que quanto mais olhos em cima dessa mulher, melhor, sabe? Porque eu não sei se você já viu, tem até memes rolando na internet de mulheres que acabaram de ganhar os seus bebês ainda na maternidade, aí chega a visita e todo mundo vai direto onde? Vê o bebê, vai lá no bercinho. E a mãe, coitada, a coitada da mãe tá lá na cama, sangrando com corte e tal. E, sabe, ninguém dá uma atenção para ela. Você sabe que eu tenho uma amiga minha, Lúcia, que quando ela é uma amiga obstetra. E quando ela foi ter bebê, ela falou assim que sofreu demais no puerpério. E aí a gente foi visitá-la, né? Eu e outras colegas. E aí todo mundo chegou na casa dela, foi direto no bercinho ver a bebê. E ela tava lá assim, é... coitada, sem força, sem energia nenhuma para nem receber visita, sabe? Eu pensei, poxa, por que que ela quis receber visita? Ela não tinha força nem para ela, coitada. E aí eu olhando assim, eu falei assim, meu Deus do céu, por que que você tá com esse cabelo assim? Deixa eu pentear seu cabelo. Eu falei para ela, pega uma escova, deixa eu pentear seu cabelo. E aí ela fala até hoje para mim que ela falou assim, Má, eu nunca me esqueço disso. Você foi uma pessoa que marcou meu puerpério porque você se ofereceu para pentear meu cabelo. Olha isso. Olha que parece uma coisa tão boba, né? Ela falou assim, você marcou demais meu puerpério. Eu lembro até hoje disso. Então, quanto mais olhos em cima dessa mulher, dessa mãe,
menor a chance de ter uma depressão, um blues puerperal, né? A exaustão dela, tudo isso, né, Lúcia? E eu acho que é isso que você se propõe a fazer, porque você não cuida só da mulher que teve o bebê, da gestante, da puérpera, você cuida de toda a rede dela, não é mesmo? Sim, é isso mesmo. Eu estou ali para cuidar não só dela, no pré-parto, no parto, na gestação, nos cuidados com o bebê. Ai, o bebê, eu tenho medo de trocar, tá bom, mas vamos lá juntos. A gente aprende, é igual você falou, faz um curso antes, não deu para fazer? Vamos lá, chame alguém para te ajudar. Se você está vendo que você não está dando conta, que você não está segura de si, chame alguém. Perfeito. Nunca queira fazer as coisas sozinha. Não pense que você precisa dar conta de tudo para ser a grande mulher. Nós já somos grandes mulheres. A gente já está aqui com todo o propósito. Você está com o seu bebezinho. Não importa se você gestou ele, ou se você adotou ele, ou se esse bebê, seja como for, o seu cuidado, você se tornando mãe e deixando tudo isso mais leve, meu, vai ser uma coisa tão gostosa, tão gratificante para vocês. E vocês sempre lembrem-se disso. Nós precisamos de ajuda. Não é sozinho que a gente chega lá. Exatamente, Lúcia. Olha, na minha primeira gestação, por causa do Covid, eu não pude ter ajuda, mas caso eu tenha uma segunda gestação, eu pretendo ter todas as ajudas que eu puder, sabe? Eu acho... aí, hein? Eu vou aí, hein? Então... Bora, Lúcia, vem pra cá. Se eu tiver meu segundo bebê, Lúcia, eu vou montar um quartinho aqui pra você na minha casa. Pode deixar, eu tô dentro, tá? Eu vou te sequestrar, seu marido vai ligar e vai falar assim, Lúcia, você não volta mais pra casa? Eu falo, não, só vai voltar quando a criança tiver 5 anos. É verdade, é verdade. E outra coisa que eu queria só rapidinho colocar também, doutora, é sobre o aborto. Quando as pessoas têm aborto, vamos colocar só um pouquinho essa pauta, devido às pessoas não ficarem frustradas. Infelizmente, 80% das mulheres, quando é o primeiro bebê, elas acabam abortando. Então, não significa que a pessoa não vai poder ter mais filhos. Claro. Não é isso. E espero que as pessoas não caiam numa rotina de depressão, de dizer, eu não fui capaz, eu não pude. Não é assim, gente. Coloquem na cabeça de vocês que a gente vai. Foi uma dor? Foi. Eu já passei por isso. Eu perdi uma gestação de 26 semanas. Então, não é fácil. O meu nem foi aborto, foi um natimorto. Mas não é fácil? Não é. Você fica com aquilo na cabeça a vida inteira? Sim, fica. Mas você tem um Deus grande que te ilumina, que te acolhe, que te abençoa e vai te dar um grande arco-íris novamente, vai te dar tudo de maravilhoso na vida, na sua vida, mais para frente. É um momento de dor? Viva seu momento de dor. Você teve arco-íris, né? Sim. Que coisa linda. Muito bem explicado isso, viu? Porque, sabe, o que eu sempre falo para as mulheres que sofreram aborto é que, assim, a nossa natureza ela é muito sábia. Quando, para uma gestação evoluir bem, são 2 cargas genéticas que se unem e a partir dali começa uma série de divisões celulares, multiplicações de célula. E em algum momento pode dar erro. E às vezes esses erros, eles são incompatíveis com uma vida, entende? Então, e o nosso corpo, ele reconhece isso. Então, quando evolui para um aborto, muitas vezes é porque a natureza sabe, ela fala assim, olha, isso aqui não tá legal, não vai evoluir bem, vai ser uma malformação muito séria. Eu acredito. Não é mesmo? Então, essa forma de pensar ajuda muito elas a superarem isso. Né? Porque... Às vezes eu falo com elas, né, doutora? Elas falam assim, mas é porque você não passou isso. Não é que eu não passei, eu passei, mas eu não fico falando o tempo todo, eu não fico me lamentando. O lamentar é muito doído. Não precisa se lamentar, eu passei, não foi fácil. Eu falo para vocês que eu encontrei com o doutor que fez o meu natimorto, que hoje ele está muito bem. Foi assim, eu vou falar para vocês. Esse momento, como é que diz, quando a gente encontra com a pessoa, e naquele momento foi como a gente teve não sei nem explicar. Foi muito difícil para mim, quando eu encontrei com ele. E aí eu falei, não é possível. Eu tinha tudo na minha mente. Foi muito difícil? Foi. Mas depois foi tão gratificante que eu agradeci ele, porque ele foi uma grande pessoa. Ele não lembrava mais de mim, logicamente, porque naquele momento, vocês têm tantos pacientes, tantos,
que é muito difícil. E eu estava ainda por cima, eu estava no HC, no Hospital das Clínicas. A senhora imagina, doutora? Como é Imagina. que foi, né? Então, naquele momento, ele nem imaginava, mas eu tive o prazer de agradecer ele, o Que bom. quanto ele me fez bem, o quanto ele cuidou de mim bem. Eu lembro de cada palavra dele, do olhar dele. Você E foi isso foi cuidada de verdade, né, Lúcia? isso, é isso que eu quero dizer, e por isso que eu quero fazer a mesma coisa Que bom, neste momento no meu saber cuidar. Eu que quero bom. acolher com verdade. É Lúcia, isso. tá no caminho, Lúcia, tá? Olha, sua estrada é linda, eu tenho certeza. Eu tenho certeza Amém, que doutor. muitas mulheres, muitas famílias vão se beneficiar em ter você ali orientando, ensinando elas e deixando essa parte da vida, essa fase da vida muito mais leve. Amém, doutor. E eu Amém. declaro já, eu declaro já na sua vida que você tenha muita prosperidade, tá? Que Deus te Amém, dê toda a doutora. sabedoria para que você possa guiar, orientar, ensinar essas mulheres, viu? Pode eu estar nessa caminhada junto com a senhora, conhecer pessoas como você. Senhora, eu não consegui nem falar senhora, porque você é Não, muito nem jovem, muito linda, né? Não dá para ficar falando, não é puxando o saco, não, gente. Eu vivo falando aqui. O pessoal aqui de casa falou, gente, que doutora maravilhosa. Eu falei, de todas as maneiras, né? De todas as maneiras. Ela é linda de todas as maneiras, não só externo, como internamente também. E a nossa profissão, não estou desclassificando nenhuma profissão, gente. Eu quero que vocês entendam isso. Eu só quero que vocês entendam que nós estamos falando entre nossa profissão, para nós principalmente, é gratificante demais. demais, É demais. acolhedor demais. Nós hoje estamos no final da nossa jejuando de Daniel, né? Nós estamos no último dia. Graças a Deus. E nós estamos aqui, firmes e fortes, e não deixamos a peteca cair. Isso Então, mesmo. doutora, eu agradeço grandemente, porque, olha, já está dando 1 hora nós falando Pois aqui, é, e nós poderíamos ficar aqui mais umas 3 horas. são muitos ensinamentos, né, Lúcia? Por isso que você teve que criar o saber cuidar. E eu fico muito Sim. feliz que você está no seu caminho certo, viu? Eu E agradeço. espero que as pessoas também vão lá passar com a senhora também. Aonde é o consultório da senhora? Eu atendo na Brigadeiro, que é perto da Paulista, e no Tatuapé. Ótimo, doutora. Ó, gente, acompanha aí, doutora Marcela Domiciano. Se você está pretendendo ficar gestante, se você está pretendendo, se está gestante ou quer fazer um cuidado com a saúde da mulher, doutora Marcela Domiciano está aí para nós nos cuidar. Obrigada, Lúcia. Obrigada mesmo, viu, por disponibilizar aí 1 horinha do seu dia. Eu que agradeço ser grandemente entrevistada por essa grande doutora. Muito obrigada mesmo. Que Deus ilumine muito a senhora, muito mesmo. Tá? Amém, tá bom? Um beijo. Beijo, pessoal. Muitíssimo obrigada. E vamos ter mais lives. Se Deus quiser, né, doutora? Com certeza. Então, tá Beijo. bom. Beijo. Fica com Deus. Tchau, Até obrigada. mais. Tchau, tchau.